Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje, Parashá Nazo, fazei uma contagem, números 4, 21 até o 7, 89. Vamos nessa Parashá dar continuidade do tema anterior. Serviço dos levitas, a forma de tratar com os problemas que eventualmente surgiram no meio do povo, ok? Essa Parashá, ela mais uma vez, ela tem elementos assim fantásticos e nós, obviamente, não temos tempo de abordar isso com profundidade, mas nós vamos tratar de algumas coisas que são bem interessantes, ok? E quando a gente fala de Nazo, que é fazer uma contagem, a gematria dela, que é a soma das letrinhas em hebraico, que são equivalentes a números, dá 351, que esse número 351 tem o mesmo valor de Beni Dor De'ah, em hebraico, a geração do conhecimento, a geração que recebeu a Torá. Para nós pensarmos de uma forma mais, digamos assim, contextualizada, nós vivemos hoje a geração não do conhecimento, mas da informação. Obviamente, você sabe que informação é diferente de conhecimento. Nós temos muita informação. Amados, as redes sociais nos bombardeiam a todo momento com informação. Mas é engraçado, nós não somos a geração do conhecimento. E você sabe o motivo disso? O motivo é a falta de paciência e de dedicação que nós temos nos nossos dias. É impressionante como esta geração é uma geração impaciente, é uma geração que sabe de tudo, mas não é especialista em nada. Engraçado isso. Engraçado que quando você se depara com um jovem, e quando eu digo jovem, irmãos, eu não estou falando de adolescente, vamos falar de 20 anos para cima, da geração que nasceu do ano 2000 em diante. Essa geração, eles são assim, bem impacientes, difíceis de conversar. Por quê? Porque quando você tenta abordar determinados assuntos, eles não têm conhecimento. Se você vai falar sobre questões que estão ligadas à vida, às questões espirituais, eles não sabem. Mas se você for falar sobre internet, sobre um aplicativo, sobre essas coisas eletrônicas, eles têm informação, também não têm conhecimento. Porque o conhecimento, ele fala para mim o seguinte, que uma pessoa domina aquele tópico. Então vamos falar assim, vamos falar de mecânica de automóveis. Tem muito mecânico que tem informação sobre automóvel e muito poucos têm conhecimento sobre mecânica de automóvel. E sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas hoje elas são formadas muito rapidamente. E as pessoas, quando ela tem um pouquinho de informação, ela julga já ter conhecimento. Aquela geração da qual nós estamos falando aqui, dos nossos irmãos que estavam no deserto estudando a Torá, eles estudaram a Torá todos os dias durante 40 anos. Eles tinham Moshe, que transmitia a eles a Torá, Aharon, que vinha falando sobre as minúcias das mitzvot, das leis e mandamentos. Então você acha que uma pessoa passando 40 anos, ela não era uma geração de conhecimento? Pensa bem nisso. E nós hoje temos muitas dificuldades porque quando a gente fala também de uma geração que não gosta de ler, uma geração que quer tudo ouvido, e também assim,
Se você vê qualquer áudio ou qualquer vídeo, não pode passar de 20 minutos que o pessoal já está cansado. Então, é uma geração que não consegue absorver a informação e transformá-la em conhecimento. Então, tudo isso depõe contra a nossa geração. E nós devemos nos lembrar que o Senhor vai julgar cada geração comparando-a com outra. Então, ele vai pegar, por exemplo, a geração de Sodoma e Gomorra e comparar com uma outra geração que tiveram tantas oportunidades quanto. Então, se nós formos nos alinhar com alguma geração que no passado teve conhecimento e oportunidade tanto quanto a nossa, e eles aproveitaram mais do que a nossa, misericórdia. O julgamento será terrível. E aí, irmãos, essa geração ela tem uma característica que em hebraico ela é chamada de Davar Galuye Veiadoá, não escondido e conhecido. Então hoje, o conhecimento do Senhor, ele não está mais oculto. Ele foi revelado, as fontes da sabedoria se abriram. E hoje as pessoas podem ter acesso a um conhecimento que permite a elas ter um relacionamento com o Eterno e com o seu próximo, no entendimento das Escrituras, que é algo fantástico. Mas, esse mas é importante. Mas, infelizmente, nem todos sabem se aproveitar disso para viver uma vida na presença do Eterno com Shalom. Tem gente pegando o conhecimento, o pouco que recebeu, e fazendo comércio disso. Tem gente que está indo para altares para exalar o conhecimento. Porque eu sei, porque eu falo uma coisinha ou outra aqui em hebraico, que a pessoa já acha que ele vai dominar tudo e todos. E no meio onde essas pessoas se encontram, eles são os expoentes. Mas são pessoas que, infelizmente, nunca tiveram um treinamento. Por quê? Porque nós estamos falando de uma geração que recebeu a Torá. Eles viveram naquela época em que a Torá desceu dos céus, foi entregue para Moshe. Moshe trouxe a Torá a eles, e eles tiveram o privilégio de ver grandes prodígios, sinais, muitos milagres em seu meio. Não era uma geração desprovida de tudo isso, era uma geração que vivenciou tudo isso. Hoje nós temos os polos, os opostos. É uma geração que tem informação, mas nenhuma experiência com o Senhor. É uma geração que diz ter conhecimento, mas não quer viver uma vida pagando um preço para que aquele conhecimento se internalize dentro do coração. Nós fazemos parte dessa geração. E nós temos poucas pessoas que nós podemos dizer, fulano conhece de verdade. Cicrano domina aquilo que ele está dizendo. E ele vive isso. Porque nós estamos falando de uma geração ou de gerações que estão onde? No exílio. Nós estamos vivendo o final da quarta galuta, do quarto exílio. Um momento em que nós julgamos que Yeshua virá logo nos buscar. Então nós estamos vivendo um tempo de fronteira. Um tempo no qual nós estamos prestes a passar para uma outra etapa da nossa vida, com Yeshua. E aí nós estamos tendo contato com coisas que são mais elevadas, que poderiam nos propiciar experiências espirituais cada vez maiores. Através do quê? O conhecimento que gera obediência. Eu não estou falando de informação, irmãos. Estou falando que o conhecimento vem, dia a dia ele é trazido, ele é sedimentado no coração e passa a ser vivido.
Às vezes as pessoas perguntam assim: Rabino, por que vocês estudam as mesmas porções da Torá todo ano? Por que todo ano é igual? Eu respondo a sua pergunta. Porque existem detalhes que nos escapam. E nós precisamos trazer tudo isso de volta para que nós possamos então agregar aqueles detalhes que nos escaparam à questão principal para a gente poder ter uma vivência espiritual cada vez mais elevada. Mas tem gente que não quer isso. Não, eu já quero ter um conhecimento mais profundo. Na nossa congregação, nós passamos por fases. Eu passei por uma fase em que eu dei ensinamento muito profundo aos irmãos. E eu percebi que todo aquele ensinamento se perdeu, porque eles não conseguiram nos acompanhar. O que eu fiz? Voltei para a base. Voltei para aquilo que era básico, aquilo que a gente precisava falar todos os dias. E eu tenho falado a mesma coisa sempre, até que os irmãos aprendam. Eu não sei se você tem o hábito de jogar videogame, ou até um game no computador ou no seu celular. Se você tem o costume, você deve saber de uma coisa. Você não passa para a próxima fase se você não terminar essa. Isso é um conceito moderno que nós vamos aplicar às questões espirituais. Não dá para passar para a próxima fase se você não aprendeu o que é básico. Então, essa geração do deserto, eles estavam vivenciando tudo isso, sabe? Então, é necessário que nós tenhamos esse conhecimento para que a gente possa aplicar, viver e então fazer a próxima coisa. Mas, infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que o nosso querido Rabino Shaul, ele disse que nos últimos dias seriam tempos difíceis. As pessoas iam ter comichão no ouvido, elas querendo ouvir novidade. Ela ouve a novidade não com o objetivo de viver, mas para dizer assim, eu recebi alguma coisa nova. A maioria das pessoas, e eu vou ser bonzinho aqui com você, 90% dos que ouvem novidade não conseguem viver. Porque aquilo está num nível tão alto que ele não pode alcançar. Ele não consegue alcançar, porque ele não consegue fazer o que é básico. Entende? Então, quando nós chegamos a este ponto, nós estamos então diante de uma geração que precisa de uma restauração, precisa de uma libertação na mente. Essa geração aqui, que nós estamos comentando na Parashá Naso, é uma geração que já estava passando por um processo, eles tinham sido libertos do Egito fisicamente, e a libertação mental e espiritual estava sendo operacionalizada dia após dia no deserto. Sabe por quê? Porque eles estavam vivendo numa dimensão diferenciada, uma dimensão de milagres, que os levou a ter uma postura diferenciada. E mesmo assim, haviam pessoas neste meio que estavam fazendo muita besteira. Nós vimos aí na Torá, e nós vamos ver ao longo das próximas porções da Torá, gente que vai fazer coisas assim que você fala que não tem como. Como é que a pessoa errou naquilo ali? Mas essa pessoa não quis, não permitiu ao Ruach HaKodesh, ao Espírito Santo, que estava ali entre eles, de uma forma muito visível, de uma forma muito presente, libertar suas mentes. Enquanto que outros receberam uma libertação e estavam num padrão de obediência. E aqui, quando Moshe fala, ele inicia essa paraxá, ele diz, levante a cabeça dos filhos de Gershon, tá? Ou seja, mostre-me quem são os filhos de Gershon. Por quê? Eles precisavam ser arrolados segundo a casa dos seus pais e segundo as suas famílias, ou seja, eles tinham que ter uma continuidade familiar para poder estar servindo ao Senhor. Então, tudo isso mostra para a gente o seguinte,
O serviço ao Senhor, ele tem uma continuidade. Isso vai passando de pai para filho. E por que isso, irmãos? Porque nós que somos pais, oramos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos, para que o Senhor permita que as gerações futuras tenham continuidade. Isso é necessário, irmãos, nós não podemos abrir mão disso. A herança espiritual, que é a Morachá, que nós estamos trazendo como um legado para as nossas famílias. E isso começa dentro de casa. Então aqui, os filhos de Gershom, eles já recebiam isso automaticamente. Eles eram honrados, sendo elevados a uma posição por causa do DNA paterno. Então imagine a honra que era executar um ministério na tenda da congregação. Isso começava aos 30 anos e eles iam até os 50 anos, servindo ao Senhor todos os dias na tenda, vendo a glória do Eterno, participando de milagres inerentes ao serviço que eles prestavam ali. Entenda que isso é um privilégio, isso é uma honra. A questão, por exemplo, do profeta. Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o fulano, ele se tornou profeta. Não, mentira. Ele nasceu profeta. E onde está escrito isso? No livro do profeta Jeremias. Quando o Senhor diz que antes que ele estivesse no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha dado ele às nações por profeta. A alma de Jeremias, enquanto ele estava lá no Olam Rabá, antes dele descer para esse mundo, a alma dele estava marcada já como sacerdote e profeta, porque ele era filho de sacerdotes, então ele já era sacerdote. Então ele recebeu um upgrade, um incremento no seu ministério, se tornando profeta. Você entende isso, como isso é uma honra do céu? E tem gente jogando essa honra fora. Homens que deveriam servir ao Senhor e abrem mão do ministério. E aí eu vou falar uma coisa para você que me deixa constrangido e envergonhado, mas ela é verdadeira. Eu conheço muitos pastores, muitos líderes, e entre eles, mulheres, que não precisariam estar ali se os homens tivessem respondido ao chamado do Eterno. Ah, Rabino, mas a mulher não tem o direito de ser pastora? Se você pegar a Bíblia, não. Mas na ausência dos homens, o Eterno chama as mulheres, o que é uma vergonha para nós que somos homens, tá bom? Mas veja bem, o homem ele tem a obrigação de ser o sacerdote, de ser aquele que entra na presença do Eterno, ok? Quando isso acontece, tem uma oposição espiritual, e ela vem em cima de quem primeiro? Do homem, que é o cabeça. Quando falta o homem, essa oposição vai para quem? Para a mulher. Aí nós temos mulheres no ministério que muitas vezes estão doentes, cansadas, estressadas. Por quê? Elas estão carregando um fardo que não deveriam estar carregando. Elas deveriam ser ajudadoras e não o carro-chefe, digamos, da casa ou da congregação ou da igreja. As bombas espirituais explodem em cima delas. Os irmãos entendem como isso é duro e ao mesmo tempo é vergonhoso saber que homens rejeitaram a honra de serem ministros do Eterno, chamados por Yeshua, escolhidos na eternidade, jogaram fora isso e uma mulher teve que ser colocada no lugar deles. É um absurdo. É um absurdo. E lá na Torá, né?
o pessoal que, por exemplo, desmontava e carregava a tenda. O versículo em hebraico você vai ler assim, ó: todos os que vêm para servir, no serviço de servir e no serviço de carregar na tenda do encontro. E nós perguntamos assim: o que é o serviço de servir? É diferente do serviço de carregar a tenda? Segundo a tradição judaica, sim. Por quê? Porque tudo que acontece num serviço ao Eterno, que não é culto, é um serviço que nós vamos para a congregação, para a sinagoga, ou você vai para a igreja, você não vai para cultuar, você vai para servir. Você está lá na posição de alguém que é servo do Senhor. E esse serviço, segundo o nosso grande sábio Rashi, serviço de servir é a música com símbolos e violinos, que é o serviço para um outro serviço. Enquanto eles estavam fazendo tudo isso, desmontando os móveis do tabernáculo, o pessoal cantava, para valorizarem o que eles estavam fazendo. Era como se fosse, uma música de apoio a eles, para dizer o seguinte: vocês estão fazendo o trabalho de vocês e nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho. Nós não estamos aqui simplesmente descansando, nós estamos louvando ao Eterno pelo teu trabalho, por aquilo que vocês estão fazendo, carregando os móveis, desmontando tudo, para que a tenda do Senhor possa seguir em frente, rumo ao nosso próximo destino. Sacerdote não canta. Quem canta é levita. E eles são experts nisso. Tem levita que ensina outro levita a cantar. E aqui no caso, eu estou falando de levitas que são cantores. Porque tem levita que é instrumentista. Tem levita que dá apoio ao sacerdote na hora do sacrifício. Tem levita que vai fazer outros tipos de serviço de apoio aos sacerdotes. Você está entendendo? A tribo de Levi foi chamada para apoiar os sacerdotes. Para que o sacerdote não precisasse carregar tudo nas costas. Então ele tinha uma equipe de apoio, que eram os levitas. E aí se convencionou dizer que os levitas são os cantores, os músicos. Eles são os levitas. Não, aquele irmãozinho, ou aquela irmãzinha, que varre o chão, que ajuda pegando um copo d'água. Eles são levitas porque estão dando apoio ao ministério. E quem canta é levita, é cantor. E quem toca um instrumento é um levita instrumentista, porque está dando apoio a. Os irmãos entenderam isso? Então, o serviço dos levitas, sabe qual é? Levantar a sua voz para poder louvar ao Senhor. Porque o objetivo do cântico deles é trazer o céu para a terra, é conectar, é fazer a conexão através da música. Porque a música, ela tem uma propriedade espiritual muito poderosa. A música, ela tem a capacidade de fazer coisas que são extraordinárias. E nós sabemos que existe um lugar entre os 7 céus, um dos céus é um céu onde estão na eternidade seres celestiais que se especializaram em música. Ok? Não dá para mim falar agora, irmãos, porque esse é um assunto que demandaria muito tempo e muitas coisas. Então, quando, por exemplo, nós estamos orando, a nossa oração, ela é cantada. Porque como nós não temos em casa os levitas para nos darem apoio, então nós mesmos oramos e cantamos. E quando nós cantamos, estamos cantando a palavra. Então nós estamos cantando e orando. Você entende como isso é uma coisa extraordinária para nós? Esse tipo de serviço ao Senhor, ele é feito não só dentro da sinagoga, da congregação ou da igreja, ele é feito dentro de casa.
Ele é feito quando nós temos a oportunidade de estar em algum lugar e publicamente nós podemos manifestar isso. Você entende a importância, então, desse tipo de ministério, desse tipo de postura? E na Parashá Naso, isso está sendo ensinado a nós. A nos posicionarmos, a nos colocarmos diante das pessoas de tal forma que elas vão olhar e dizer assim, puxa vida, esse povo carrega algo de diferente. E você vai perceber que quando alguém se levanta em oposição a você está fazendo algo que está testemunhando a glória de Yeshua, que você está testemunhando aquilo que Yeshua é ou aquilo que ele fez por nós, você vai ver que essa oposição não é uma oposição humana, mas são demônios que estão tentando ali, através de uma pessoa, te impedir de continuar fazendo aquilo que você faz e que nós devemos fazer em qualquer hora, em qualquer lugar. Anunciar a Yeshua de todas as formas e em todos os tempos. Simples assim. Se você pega, por exemplo, quando você for para Israel, você vai ver que lá, os nossos irmãos judeus, eles não têm problema não. Eles estão no muro, eles estão cantando, eles estão andando pela cidade, eles estão cantando, eles estão orando. Não tem esse negócio de, eu não posso fazer isso aqui, eu não posso fazer ali. Não existe isso. Porque servir a Yeshua, nós fazemos a qualquer hora e em qualquer lugar. Só que o inimigo se levanta para poder arrancar de nós um direito que é nosso, que é de podermos servir ao Senhor com alegria em qualquer lugar. Inclusive estão tentando criminalizar esse tipo de coisa. Mas em nome de Yeshua, toda arma levantada contra nós, segundo o profeta Isaías, não prevalecerá. E toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos, porque o profeta Isaías termina dizendo, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, se nós estivermos atentos em obediência à palavra do Eterno, em linha com essa palavra, conseguiremos vencer o inimigo que tem tentado nos assediar, tem tentado se levantar contra nós de várias formas, em vários lugares, mas tem sido derrotado insistentemente. E aí eu já vejo a burrice do inferno, né? Eles são burros, mas são insistentes. Mas tudo bem. Continuando a Parashá, e o diabo é terrível, irmãos, mas ele não se emenda, né? Ele está sempre querendo achar que ele vai conseguir fazer alguma coisa contra nós. Oh, Senhor, misericórdia, mas não vai conseguir não, em nome de Yeshua. Então, eu queria dizer para você que a nossa vitória já está consolidada. E nós não precisamos nos preocupar com isso, nós só precisamos viver a palavra para que nós tenhamos condições de materializar a nossa vitória diante de todas as pessoas, em todos os lugares. Você pode ficar tranquilo que isso vai acontecer conosco, em nome de Yeshua. Amém? Deixa eu só continuar aqui, porque a Parashá, na continuidade dela, nós temos aqui, um homem ou uma mulher, se cometer todos os pecados de uma pessoa e transgredir uma transgressão contra o Eterno, essa alma será culpada e confessarão os pecados que cometeram. Aqui, irmãos, nós temos uma instrução básica. Quem peca, atrai sobre si culpa. A pessoa precisa confessar o pecado que ela cometeu para alcançar perdão. Então, essa não é uma fórmula ensinada por Yeshua ou já na Brit Hadashah. Isso é uma fórmula da Torá. Na Torá, ou desde que o homem foi criado, quando no caso de Caim, quando ele matou Abel, ele teria que ter se arrependido. Primeiro, ele teria que olhar para dentro de si e falar assim, pô, pequei, matei meu irmão. Estou arrependido de fato, de verdade. Eterno, me perdoa. Chegar para o pai e para a mãe e pedir perdão. Mas a Torá não diz que nada disso aconteceu. Então ele acabou sendo perseguido pelo seu próprio pecado. Ou seja, o pecado ele tem um ciclo em que ele volta para cobrar
o preço da sua própria transgressão, da transgressão humana. E aí, o nosso querido Rabino Shaul vai nos contar que preço é esse. Ele diz que a paga que o pecado dá para as pessoas, e na nossa tradução está escrito que é salário, é a morte. Ou seja, o camarada vai morrer e vai para o inferno mesmo. Entendeu? Então, se a gente pegar, por exemplo, essa sistemática da Torá, o Rambam está dizendo que são 3 estágios. Primeiro, ele confessa, né? Quando ele retorna ao Eterno, aí ele sabe que de fato pecou e ele tem um sentimento de que ele precisa confessar ao Eterno, tá? Isso está ligado a esse retorno que ele está fazendo ao Eterno. Esse é o estágio em que a nossa alma se submete ao Eterno e ele diz assim, não, eu não quero mais saber. Que é o segundo passo. Ele volta do seu pecado, ou seja, ele vai abandonar aquele pecado. E quando ele abandona o pecado, ele está dizendo o seguinte, que eu estou agora me baseando na minha força, no meu poder, para que eu possa, o meu poder de resolução e de manter isso, em que eu domino o pecado que está em mim. Foi o que o Eterno falou para Caim, e ele não quis dar ouvidos ao Todo-Poderoso. Entendeu? Então, quem é um Gibor, um poderoso? Aquele que vence a sua má inclinação, aquele que vence o pecado. Se eu e você conseguirmos dominar o pecado, nós somos chamados de Giborim, poderosos, homens que têm o domínio de si, que conseguem afastar de si o pecado, entendeu? Então, finalizando, nós vamos para quê? A confissão, entendeu? Tudo isso ocorre em 3 etapas. A primeira e a segunda são interiores. A terceira, ela é exterior, porque a minha confissão precisa ser feita em voz alta. Geralmente é feita para alguém. Se é feita para alguém, ela não é particular, ela é pública. Entendeu? E aí mostra para a gente o seguinte, que nós chegamos no ponto máximo da nossa vida para a gente poder receber o perdão, porque todos os passos foram dados. Agora, depois que foi feito isso, nós vamos receber o perdão. E aí a Bíblia vai dizer, e nenhuma condenação há para aqueles que estão no Mashiach e Yeshua. Agora eu estou livre daquele pecado porque eu confessei e Yeshua me perdoou do pecado. E a palavra ainda fala que o sangue de Yeshua nos traz purificação. Porque o pecado, ele traz uma mancha, a mancha da morte. E o sangue de Yeshua tira aquela mancha e faz com que nós estejamos na condição de seres puros e santos. Aí você vai dizer assim, nossa, mas Rabino, você acha que a gente consegue... Você acha que a gente consegue ficar puro, que a gente consegue ficar santo? Obviamente sim, e não sou eu que digo isso, é a Bíblia que diz isso. Inclusive, ela tem uma determinação que é uma das palavras mais intensas que eu já vi na Bíblia. Ela diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Irmãos, essa palavra em português está no imperativo, o tempo imperativo, é uma ordem. Não é assim, olha, se você tiver condições, você seja santo. Se não der nada errado na sua vida, você seja santo. Se você levantou bem hoje, seja santo. Não é isso que está escrito. É uma ordem, sede santos. Ou seja, nós temos que buscar a cada dia a santificação. Inclusive o livro de Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos buscar essa santificação e começarmos a subir nos estágios de purificação da nossa vida. É possível? Lógico que é. Se não fosse, a Bíblia falaria isso. Nosso querido Rabino Shaul dizendo o seguinte, que nós temos que aperfeiçoar a nossa salvação. Através do quê? Da nossa
obediência. Quanto mais eu obedeço, mais santo eu vou me tornando. Inclusive, irmãos, lá no livro de Levítico, a Bíblia fala assim: não façais as abomináveis as vossas almas por causa da comida. Então, a comida que nós comemos pode nos impurificar. Mas se eu não como aquela comida que a Bíblia diz que não é para comer, e como a comida certa, ao invés de ser impurificado, eu serei santificado. Olha só que coisa engraçada essa. Quer dizer que comida santifica também? É o que a Bíblia diz. E por quê? Porque a comida, ela foi um objeto usado pelo Eterno para que o pecado entrasse no mundo. Porque o Eterno falou assim para Adão: você pode comer de todas as árvores que tem aqui, mas está vendo aquela árvore ali, ó? Ela é do conhecimento do bem e do mal. Não coma dela. Você vai ser feliz o resto da sua vida se você não comer dela. Adão, entendeu? Entendi. Tudo bem. Ele deve ter conversado com Eva, deve ter citado isso, não sei se com a ênfase que ele recebeu do Eterno. E quando Eva come e dá para ele, a Bíblia diz que os seus olhos se abrem. Para quê? Para o mal. Agora eles tinham conhecimento prático do conhecimento do mal, e o pecado entrou neles e eles morreram depois. Mas a morte espiritual foi instantânea quando os seus olhos foram abertos. Então, a comida, ela tem esse poder. Assim como a comida, ela trouxe a bênção para Jacó. Quando ele está com seu pai Isaac, ele recebe a bênção do primogênito que ele havia comprado do seu irmão Esaú. Ele não havia roubado. Ele comprou isso e ele tinha direito de ter a bênção da primogenitura. E isso, irmãos, entre tantas outras coisas. E o que está esperando por nós lá no Olam Rabá na eternidade? Uma ceia, que está ligada à redenção, a comida aparecendo de novo. Então, todas essas coisas, irmãos, nós estamos tratando delas dentro dessa paraxá, só para você entender que a cada momento em que nós estamos obedecendo, nós estamos sendo cada vez mais santificados. Por exemplo, quando uma pessoa faz um voto ao Senhor, ela, entre aspas, se torna um nazir, porque ela vai se separar e se consagrar em alguma coisa. Por que uma pessoa se torna um nazir? Um separado do Senhor, tá? No caso do nazireu, ele é uma pessoa que faz um voto de não beber vinho ou seus derivados, de cortar o cabelo e entrar em contato com os mortos. Ele não pode fazer isso, o nazireu. Mas quando uma pessoa faz um voto, geralmente é para que ela possa ser liberta de algum vício ou de algum problema que ela tem. Então ela faz um voto e pede forças ao Senhor para ser liberta. Você entendeu? Então que, novamente, isso aqui está ligado com aquilo que a pessoa vai comer ou vai beber. E o vinho, ele é um sinônimo de alegria, é um sinônimo de uma aliança com o Eterno. Olha só, então mais uma vez, quando nós fazemos esse tipo de voto, nós estamos fazendo um tipo de autocoerção, ou seja, eu estou limitando a mim mesmo para que eu não beba vinho, porque eu preciso de uma libertação. Você entendeu isso? Então, olha só como é que isso é forte, como que isso é intenso, entendeu? Uma outra coisa, o nazir, ele é proibido de tocar num morto. Ele não pode participar da tristeza de outras pessoas, porque ele está fazendo um voto para receber vida em si. Ele não pode cortar o cabelo, e a coroa está ligada com a cabeça. Entendeu? E aí, ele não pode, porque o cabelo vai se transformar na coroa do Eterno sobre ele. Então veja que todas essas coisas estão ligadas com um padrão de vida mais elevado para gerar santidade. E mais uma vez, nós terminamos na questão da obediência.
Então, uma coisa que o nazireu tem que fazer, ou a pessoa que faz um voto, é prestar atenção para não quebrar o voto. Entendeu? Por exemplo, quando se faz a festa de Pêssah, nós passamos depois de Pêssah pelos 7 dias de jejum de Hametz, ou seja, a gente tira todo o fermento de casa. Acidentalmente, alguém pode comer alguma comida que tinha fermento? Sim. Ou a pessoa pode olhar e dizer assim, nossa, eu vou ter que comer esse pedaço de pizza, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que comer um pãozinho daquele que o cheiro está insuportável, eu vou ter que comer. E a pessoa acaba quebrando o seu jejum, que na realidade também é um voto que ela fez, de se abster do fermento, para que o Senhor pudesse arrancar o pecado dela e trazer mais santidade, por causa da sua falta de domínio próprio. Tudo isso, irmãos, a Parashá Naso vai ensinar para a gente e vai nos colocar num padrão em que o Senhor deseja levantar a nossa cabeça, nos contar entre as pessoas e nos posicionar para que nós possamos realizar o nosso ministério em nome de Yeshua. Cabe a nós obedecermos, cabe a nós realizarmos o nosso ministério de acordo com o nosso chamado. O Senhor te chamou para ensinar? Ensine com excelência. É para pregar? Pregue com excelência. É para cantar? Faça com zelo. É para tocar? Seja o melhor. Vá para uma escola, aprenda para fazer isso para o Senhor. Por quê? Quando nós fazemos isso, nós estamos nos colocando naquela posição de servidores. A única coisa que nós queremos fazer é servir ao Senhor com alegria. E a Parashá Naso, ela nos coloca nesse patamar e nessa direção. Mas eu e você temos que ter essa consciência para fazermos tudo para o Senhor e em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like nele aí, favorite e clique no sininho para receber todas as nossas recomendações. Espalhe esse vídeo para todos os teus conhecidos, envie para todo mundo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Não perca, estaremos juntos novamente. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém. Toda rabá.